que acho que isso é mais importante até abrir uma investigação do que os próprios presentes, porque a Michelle já está falando, não, vamos devolver. Então, ontem, no final do dia, comecinho da noite, final da tarde, a Polícia Federal abriu o inquérito sobre o caso das joias. O Ministério Público Federal pediu mais informações à Receita das joias. O caso está se complicando cada vez mais para o casal Bolsonaro e para o almirante Bento Albuquerque, ex-ministro das Minas e Energia. Botei até essa foto dele lá, todo fantasiado de almirante, né? Porque esses milicos adoram uma fantasia, né? Todo fantasiado de almirante. Tentei achar se nesse monte de coisa pendurada ali no uniforme dele, galardões e tal, se tinha alguma joia dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Não achei, não. Mas pode ser que tenha. No meio daquelas medalhas e tal, um botãozinho dourado, sei lá. Tá aí. Porque é isso, não tem apenas esse caso. Tem um segundo pacote de joias. Esse governo é o general Bento Mula, ou general almirante, ex-ministro Bento Mula Albuquerque, né? Tinha no governo Bolsonaro mula tradicional da cocaína, que é o sargento lá da aeronáutica, e tem uma mula de joias, que é o ex-ministro Bento Albuquerque. Pois é, tá vendo essa foto aí? É outra caixa de joia que ele trouxe clandestinamente para o Brasil, sem declarar nada para a Receita Federal. Onde estão essas outras joias? Caneta, relógio e tal. É ele aí. E aqui, ó. Antes dessa história estourar, os auditores da alfândega já estavam monitorando as viagens do Bento Albuquerque. Ele viajava o tempo todo, Plínio. O que será que esse sujeito não trouxe para o Brasil nesse monte de viagens? Era o ministro viajante, o ministro... Plínio, cacheiro viajante. Cacheiro viajante. Era o cacheiro viajante. É realmente impressionante. Impressionante o papel a que se submeteu este Bento Albuquerque, almirante. Vamos ver como é que as investigações prosseguirão nos próximos dias. Essa notícia ontem, a gente já tinha até falado, tá, Plínio? Ontem de manhã já tínhamos falado disso. Um ofício que o Palácio do Planalto, ofício assinado por ele, sempre ele, o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, que o Bolsonaro tentou enfiar para ser comandante do BAC, da tropa de elite do Exército, para preparar o golpe contra Lula, e Lula defenestrou, jogou pela janela, não está mais lá. Então, esse Mauro Cid mandou um ofício em nome da Presidência da República para a Receita devolver as joias. Foi a penúltima tentativa, 2 dias antes de se mudar, 2 dias antes do final do seu mandato. Ainda tá aqui, ó. Esse é o ofício que foi enviado lá pelo... Deixa eu colocar na tela aqui. Esse é o ofício que foi enviado por ele, pelo Mauro Cid, ao secretário da Receita, que é o Júlio César Gomes, que estava envolvido na trama, tá? É importante dizer. O Júlio César Gomes estava envolvido na trama. O governo Bolsonaro tentou nomeá-lo lá para a embaixada em Paris. O Haddad rejeitou a nomeação dele. Está aqui o ofício, né? Está aqui o ofício, a íntegra do ofício. Está aqui. Então, tudo jogada combinada. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Ao senhor Júlio César Vieira Gomes. Trata-se de, senhor secretário, trata-se de pedido para incorporação dos bens abaixo descritos a este órgão da União. Qual é o órgão da União? Qual é o órgão da União? É o gabinete pessoal da Presidência da República. Está aqui a descrição. As joias, conjunto de joias, colar, par de brincos, anel, miniatura de um cavalo. Vocês andaram vendo a foto dos cavalos. Os bens acima descritos foram ofertados ao presidente da República pelo Reino Unido da Arábia Saudita, Parará. E aí, desde já, autorizo que os bens sejam retirados pelo representante Jairo Moreira da Silva. Nós falamos bastante dele ontem, é o primeiro sargento da Marinha que foi enviado
lá para a Cumbica, está aqui, ó, quem assina, Mauro César Barbosa Cid. Ele que foi enviado lá para a alfândega no aeroporto de Cumbica para tentar arrancar as joias. Então, a história é a seguinte, se tinha de um lado o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, de outro lado o chefe da Receita, o Júlio César Gomes, que instrumentalizaram este primeiro sargento da Marinha, o Jairo, para fazer pressão sobre o Marco Antônio Lopes Santana, que estava lá na Receita Federal. É isso aí. Olha, tem muita coisa obscura aí, viu, Mauro? Acho que uma coisa que tem que ser investigada é a relação do clã Bolsonaro com as ditaduras no mundo árabe. O que aconteceu nesse processo, eu lembro quando o Bolsonaro foi para lá, em novembro de 2021, né, foi um pouco antes do Mubadala Capital, que é um fundo que comprou, né, a preço de banana a refinaria Landulfo Alves, é um fundo ligado ao governo dos Emirados Árabes, mas eu lembro que o Bolsonaro foi para lá, viu, Mauro? Ele se gabava, olha o quartão de hotel que eu tô aqui, ó, tudo 0,800, 0,800. Então ele ganhou um monte de presentinho desses ditadores, como é o caso do primeiro-ministro, que foi nomeado primeiro-ministro lá na Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman, né? Tem um histórico assim, ele é suspeito de mandar assassinar jornalista, perseguir mulheres. Então, assim, e é interessante, Mauro, quando o negócio pegou aqui também, no fim do ano, depois da eleição, para onde correu o Eduardo Bolsonaro com aqueles pendrives? Foi para o Oriente Médio, foi para o mundo árabe. Nessa ocasião da viagem, em novembro de 2021 do Bolsonaro, o Bolsonaro falou com todas as letras que queria se ver livre da Petrobras. E o Paulo Guedes emendou que ele estava em busca de petrodólares. Então existia toda uma negociação com esse mundo árabe relacionada ao petróleo, a Petrobras, as riquezas minerais do Brasil, que acho que isso é mais importante até abrir uma investigação do que os próprios presentes, porque a Michelle já está falando, não, vamos devolver, vamos devolver. Imagina o que receberam por trás disso. Vira e mexe, o Eduardo Bolsonaro está lá em Dubai. Ele passou quase um mês em Dubai. Mauro, é 11 mil reais uma passagem de ida para Dubai, do Brasil para Dubai. Ele passou um mês lá com uma vida de luxo. Então tem que ser investigada essa relação. Não são só essas joias, viu? Eu acho que tem muito mais coisas por trás, e é isso que é para fora o Bolsonaro. E o ministro Haddad botou o dedo na ferida. Ninguém ganha presente de 16 milhões. Disse o Haddad, ele tem, desde o fim de semana, elogiado os auditores da Receita que resistiram à pressão, tá? E a observação dele é isso aí. Eu não conheço ninguém que recebeu presente de 16 milhões. Nem de 15, nem de 14, nem de 1, nem de 500 mil, nem de nada. Essa história é muito estranha. E mais uma vez, eu ontem comentei aqui a reportagem da Fora que trouxe essa reportagem, mostrando a diferença entre como Marisa Letícia se conduziu lá no primeiro ano do governo Lula, 2003, quando esteve na Arábia Saudita, ganhou um presente de alto valor, chegou no Brasil e imediatamente incorporou ao patrimônio da presidência. Pois bem... Nossa, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Opa! A situação é a seguinte, situação complicada do ponto de vista político para Bolsonaro. Do ponto de vista popular, aparentemente a popularidade dele não sofreu nenhum arranhão. Como diz o nosso Edgar Pitino, se tiver um vídeo do Bolsonaro batendo numa senhora de 70 anos, ele vai dizer que bateu porque ela era uma comunista que queria atacá-lo, estava com armas, e as redes bolsonaristas vão engolir. Mas, no universo político, a situação é diferente. Há uma avaliação geral de que a explicação do Bolsonaro não cola, a explicação dele, não pedi, não recebi, não tenho nada a ver, e então ninguém está saindo de público para defender o Bolsonaro, né? O próprio Valdemar Costa Neto está sendo aconselhado pela ala moderada do PL a ficar quietinho, não sair na defesa do Bolsonaro. Eles, de fato,
estão na Recueta, né? Ontem à noite a CNN trouxe essa informação de que a Michelle Bolsonaro já procurou um advogado no fim de semana e mudou aquela postura dela, né, como estava do Bolsonaro, de tirar sarro, de fazer ironia, de dizer, não estou sabendo de nada e tal, e defendeu a devolução das joias para a Arábia Saudita. Nesta reportagem da CNN, tem um bastidor ali dizendo que, de fato, a Michelle aparentemente não sabia dessas joias, ficou sabendo dessas joias muito depois e que estaria irritadíssima. Não sei se esta é a verdade. De qualquer maneira, esse episódio já fez com que a ideia de do giro dela pelo Brasil como presidenta do PL Mulheres foi adiado. Foi adiada porque é isso, né? Ela vai girar pelo Brasil, vai ter que se confrontar com essa história. Então, crise política não é pequena. Há alguém aqui, o Álvaro Poe, dizendo, está faltando uma joia nesta foto. Ontem eu conversei com uma pessoa que entende desse riscado, disse que, na verdade, aqui não é joia, não. Aqui é o cartão do governo saudita oficial, né, falando, comprovando que as joias, aquele atestado de autenticidade da joia Chopard. É isso aí. Pois bem, é isso. Acho que esse é o caso. Hoje vai ter mais novidades, né, Plínio? Acho que com essa investigação da Polícia Federal, o Ministério Público entrando, a convocação do Bento Mula Albuquerque para dar novas explicações, esse assunto vai render ainda, né? Vai render muito, né, Mauro? E é uma coisa que, assim, quando eu vejo essas imagens das joias, é uma coisa inacreditável, né? Como é que um monte da... Será que geralmente, né? Como a gente vê, por exemplo, a extração do que houve no território Yanomami, vale tudo, né? Essa questão, ainda mais no mundo árabe. Mas vamos acompanhar, a gente está acompanhando todo esse trâmite que está acontecendo lá. Eu acredito que com os depoimentos aí, novidades vão aparecer, viu, Mauro? Novidades, olha, cabulosas, viu? Eu acho que esse aí é só a ponta do iceberg.